Meio-dia mais 2 minutinhos, sextou e a sexta-feira marca o fim do verão. É o último dia hoje. Amanhã de manhã já começa o outono. Que essa nova estação traga aí muita esperança, muita energia boa, muitas notícias melhores para todos nós, né? A gente sabe que esse ano de 2021 começou difícil, foi ficando ainda mais complicado, tá apertado para todo mundo, mas é como eu sempre digo, juntos aqui a gente vai encontrar um horizonte melhor, né? É isso, trabalho coletivo, união de todo mundo e a consciência de todos também. E a gente cobrando as autoridades pelo melhor para todo mundo. Bem-vindo, bem-vinda. E boa tarde para você. Começou hoje a vacinação de idosos de 72, 73 e 74 anos. Estou falando aqui de São Paulo. Só na capital, cerca de 200 mil pessoas estão nessa faixa de idade. É o maior grupo até agora e mesmo assim a manhã foi tranquila em boa parte dos postos de saúde onde estas doses estão sendo aplicadas. Nossas equipes circularam, né, por muitas regiões da cidade. Bernardo Bertolotto aí traz também informações importantes, né, Bernardo? Em relação à nossa grande São Paulo, à capital, a tudo. Bernardo Bertolotto, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Essa vacinação que começou nas UBSs aqui da capital, nos drive-thrus, nos pontos específicos para isso, já no começo da manhã, por volta das 7 horas, outros pontos às 8 da manhã. E aqui, na UBS de Santo Amaro, a movimentação ela tá maior agora. Você pode ver aí uma fila de pessoas. Para vacinação de cada pessoa aqui está levando em média 1 hora até 1h30. Informação que eu consegui agora mesmo aqui com os profissionais que estão trabalhando na organização. Isso está acontecendo porque muita gente veio para esse ponto de vacinação. Tanto que a UBS passou para esse teatro, o Teatro Popular Paulo Eiró, o espaço para vacinação, justamente para ter espaço para todas essas pessoas. Mas eu quero dizer para todo mundo que tem até um drive-thru aqui pertinho, num shopping, bem pertinho daqui, que também fica como uma opção. Algumas pessoas até aqui estavam reclamando que não tinham as informações de outros pontos de vacinação, mas tem muitos pontos espalhados aqui pela capital e como a gente vai ver agora na reportagem. 5h30 da manhã, seu Jair, de 72 anos, já era o primeiro da fila do drive-thru do Hospital Dom Alvarenga, no Ipiranga. Sabe como estava a ansiedade dele? Tá bem elevada, viu? Ah, é? Opa! Não era só seu Jair, não. Antes de abrir os portões, 42 carros já estavam na fila, que chegava a 2 quarteirões. Quando soube da antecipação da idade, a dona Sumi correu. Já deixei tudo pronto, a papelada tá tudo aqui. Hoje acordei 6 horas e vim pra cá, era 6h30. 8 horas, 3 minutos e os funcionários aqui do hospital já vieram dar o sinal. Já dá para entrar, chegou a vez do seu Jair, que chegou aqui 5h30 da manhã. Boa sorte, seu Jair. Tá aí ele indo para uma das tendas de vacinação aqui, 72 anos, abrindo a vacinação que foi antecipada para essa sexta-feira. E foi só uma espetada rápida para passar aquela ansiedade toda. É a picada mais abençoada que a gente pode tomar, não é verdade? Momento que foi aplaudido pela Jane e pelo Valdir, de 74 e 73 anos. Casados há 50, os dois colecionam hoje mais uma conquista juntos. Aqui a minha, ó. Pode ser primeiro o senhor. Ao todo, são 18 locais na capital onde dá para vacinar sem sair do carro. No drive-thru do Ibirapuera, foi preciso esperar uns 30 minutos para ser imunizado. As 468 unidades básicas de saúde também estão aplicando as doses. Na região do Capão Redondo, teve fila em frente ao UBS da Vila Prel, mas tudo bem organizado. 6 horas acordei, tomei café, 6h30 cheguei aqui, foi muito rapidinho, né? Muita eficiência aqui nesse posto aqui, graças a Deus. Em Carapicuíba, distanciamento social e vacinação tranquila no ginásio Ayrton Senna. Quem preferiu o drive-thru do estádio Niterói enfrentou um pouco mais de fila. A dose de esperança da dona Lucinda está garantida. Vida que segue. Também durante a manhã, o Instituto Butantan entregou um novo lote com mais 2 milhões de doses da Coronavac. 478.400 doses ficam aqui no estado.
O restante vai para o Ministério da Saúde distribuir pelo país. Mais cedo, o governador João Dória visitou a fábrica de vacinas do Butantan. 370 funcionários se revezam em 3 turnos para produzir a Coronavac. O Instituto espera a chegada de um novo carregamento de IFA na semana que vem. Serão mais 6 mil litros, suficientes para produzir 8 milhões de doses. No total, o Butantan precisa entregar 46 milhões de doses até abril e mais 54 milhões até setembro. Você viu aí como teve essa antecipação do grupo prioritário? Os 18 postos drive-thru vão abrir para vacinação amanhã aqui em São Paulo, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E as 80 AMAs e UBSs integradas também vão vacinar das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Eu fico feliz demais de ver, né, esses grupos prioritários sendo vacinados, não faltando vacina, é tudo que a gente quer. Rafael Errara, boa tarde, bem-vindo. A gente abre um sorriso debaixo da máscara, né, Trali? Boa tarde para você também, a todos que nos acompanham aqui no SP1. Sextou com notícia boa, né, para quem tem 72 anos ou mais. A gente sobrevoa agora o estádio do Morumbi, na zona sul da capital paulista. Muita gente veio para cá desde as primeiras horas da manhã para tomar a picadinha, a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Por aqui são 3 tendas e tem uma fila grande de carros, viu? Não só na Avenida Giovanni Gronchi, mas também na Rua Doutor Erasmo Teixeira de Assunção. A orientação da Secretaria Municipal da Saúde é para que quem vai tomar a primeira dose venha no período da manhã e a segunda dose no período da tarde. No Centro de Exposições do Anhembi, onde também tem vacinação drive-thru, por lá, situação bem tranquila, pouco movimento e nada de fila. Trali. Valeu, Rafa. Obrigadão. Daqui a pouco você volta ao vivo do alto aí com outras informações importantes pra gente aqui. E mesmo sem vacina para todo mundo, né, com um número cada vez maior de internações, de mortes, tem muita gente que ainda não botou a mão na consciência. Polícia e a Guarda Municipal de Carapicuíba interromperam uma balada com mais de 100 pessoas durante a madrugada. O espaço desrespeitou as medidas de restrição, né, determinadas pelo governo do estado para conter a disseminação do vírus. Muitos jovens sem máscara, nenhum distanciamento, né, o pessoal bebendo ali na boa. O estado está na fase de emergência, a gente sabe disso, então só pode funcionamento aí de serviço essencial. Funcionários dessa balada, né? E 3 clientes foram levados para a delegacia e podem responder por desobediência e crime contra a saúde pública. Fora o risco, né, que a gente sempre fala aqui, né? Um passa para o outro, chega em casa, passa para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, e a gente já viu aí o que está acontecendo nos hospitais e nos cemitérios. Boa tarde, Helena Marques. Boa tarde, Trali. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada, Trali. Solzinho aparecendo na sexta-feira, até que tá tímido, mas tá aí, tá firme e forte ali. É verdade. Sol tímido, mas aparecendo, e ainda podemos ter temporal hoje. A gente tem uma frente fria que veio para cá ontem, né? Ela tá se afastando e uma área de baixa pressão atmosférica já está em formação. E aí, gente, essa baixa pressão vai reforçar as instabilidades. A chuva com raios e ventos, deve começar por volta de umas 2 da tarde, segundo a nossa meteorologista Daniela Freitas, e pelo norte da Grande São Paulo. Você está vendo aí o sul da capital, aqui na região da Ponte Estaiada. Essa chuva tem expectativa de se espalhar hoje por toda a região metropolitana. E a gente vem de uma semana que começou bem abafada, né? Com máximas acima dos 30 graus. Terça-feira foi o dia mais quente da semana. A temperatura passou dos 32 graus. Ontem ficamos na casa dos 27 e hoje podemos chegar aos 28 graus. Trali. E amanhã, minha amiga, primeiro dia do outono. É verdade. Olha, o outono começa oficialmente no Hemisfério Sul amanhã. E nesse horário aqui, olha, às 6h38 da manhã, bem cedinho, no horário de Brasília. Bom, outono é a estação de transição do verão para o inverno, né? O que acontece, né? A gente vai notar uma redução da chuva e mais massas de ar frio. Consequentemente, a gente vai ter aquela situação, né? Aumento de poluição, muitos dias sem chuva, formação de nevoeiros por causa
causa do frio, né? Amanhece mais friozinho, noite também. E a tendência para o outono deste ano é que seja mais seco que o normal aqui na nossa região e também menos frio que o normal. Agora eu falo então do sábado, o primeiro dia do outono. Vai ser dessa forma aqui, olha, com sol e com possibilidade de chuva também em todo o estado amanhã. Por aqui na Grande São Paulo, amanhã uma chuva fraca e isolada. Hoje é temporal, mas amanhã chuva fraca e isolada. E as temperaturas no sábado ficam desse jeito. Olha, calor, né? Por todo o estado, mais lá no noroeste, também no oeste, olha, no norte aqui, temperaturas chegando aos 33 graus. Vindo aqui para o nosso pedaço, faixa leste do estado, a gente vê aí um pouquinho menos abafado, né? Litoral com 28 graus, capital está aqui no meio com 29 e lá na Serra máxima de 30 graus amanhã, Trali. Muito bem, muito obrigado, Eli. Amanhã eu tô aqui e atualizo também a previsão aí para o domingo. Tá ótimo. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana para você e para todos. Obrigadão, valeu. Nós temos mostrado muito aqui no SP1, né? Quantas pessoas estão precisando de doações neste momento. O importante, o que traz alento, é que muita gente, apesar de toda a dificuldade, continua ajudando e ajudando bem. E a gente vai mostrar agora um exemplo muito bacana que vem de Itapevi, aqui na nossa Grande São Paulo, uma cidade de 200 mil habitantes. Lá tem voluntários de uma ONG chamada Ser Amor. Eles fazem comida e distribuem essas refeições com muito amor para a comunidade. O nosso produtor, o Henrique Silva, ele acompanhou a entrega dessas marmitas na comunidade do Ruth, que fica no bairro Amador Bueno. É muito gratificante. Eu gosto demais, é muito bom a gente ver, né? Ajudar quem a gente está podendo ajudar, ainda mais nesse tempo agora de pandemia, né? Também. Só da gente estar vendo o sorriso, muitas vezes não precisa nem agradecer. Eu estava há pouco aqui na casa da Cris acompanhando a montagem das marmitas. As meninas foram na frente com o carro e a gente está indo a pé para acompanhar a entrega das refeições. Hoje a gente vai atender 100 famílias, porque é a quantidade de alimentos que a gente conseguiu fazer hoje. Mas se a gente levar 300 marmitas para a comunidade, provavelmente ainda falte. É uma comunidade grande com muitas necessidades. Então, a parte positiva é que também tem um outro grupo do outro lado da comunidade que também entrega uma parte. E como é que vocês conseguem essas arrecadações para a ONG? O nosso foco é rede social. A gente pede muito pelas redes sociais, ajuda com arroz, quilinho, qualquer tipo de quilo, cesta básica que conseguir. A gente consegue e vai buscar e traz. Mas muitas vezes, por exemplo, esses alimentos que a gente está fazendo hoje, a gente não conseguiu arrecadar. Hoje a gente juntou, cada um deu R$10 e a gente comprou. Hoje, se elas não trouxessem marmita, você tem coisa suficiente na despensa para fazer almoço para todo mundo? Não, o que eu ia fazer no almoço já não vou fazer, já vou fazer na janta. Então já ajuda. E como é que você está se virando? Fala para mim. Eu faço trabalho de gráfica em casa, mas é pouquinho. Aí tem contas de luz para pagar, que tá vindo cara também, que a gente não pagava, agora eu tô pagando. E essas coisas, né? São 8 crianças. Você e 8 crianças? Eu, meu marido e mais 8 crianças. Eu tô desempregada, né? As crianças também estão sem ir pra escola. Então eles ficando em casa acabam comendo mais, né? E as coisas no mercado tá caro, né? Tá muito caro. E o que ajuda a gente mesmo é quando aparece assim uma doação de cesta, né? Você tá procurando emprego? Como é que tá a situação? No momento não dá, né, pra ir atrás de emprego, porque tudo fechado, difícil de encontrar emprego, né? E o quanto que essas ajudas são importantes para vocês? São muito importantes, né, que alimenta as crianças. É mais pelos nossos filhos, né? Coisa linda de ver, né? Parabéns. Parabéns para quem faz isso. Que coisa linda. Quem quiser ajudar essa ONG Ser Amor, né, de Itapevi, é fácil encontrar nas redes sociais. Na página da Globo, para quem doar, você encontra informações sobre como contribuir com outras entidades super sérias também, que estão fazendo um trabalho belíssimo aí nesse momento de tanta dificuldade, exatamente ajudando a levar comida para as pessoas que precisam, né, de comida, que tem que ficar em casa, que tem que se cuidar, né, mas que também não tem emprego, não tem renda e que precisam de comida. É esse esforço aí que a sociedade tem que fazer. E os governantes também, né, colaborar.
Ontem a gente falou aqui no SP1 que 5 feriados foram antecipados pela Prefeitura de São Paulo para tentar aumentar, né, essa questão do isolamento social, tentar segurar o avanço da pandemia, que está deixando a rede pública e particular de hospitais aí completamente no colapso. Vamos ver juntos, então, como é que ficou esse calendário para você já ir, né, fixando bem na cabeça e vendo direitinho o que vai mudar. Foram antecipados, então, 2 feriados agora desse ano. O Corpus Christi, que é normalmente em junho, vai ser na outra sexta-feira, dia 26, tá vendo? O Dia da Consciência Negra, que geralmente é em novembro, vai vir, então, para a segunda-feira, dia 29. E aí tem mais 3 feriados do ano que vem que vão ser trazidos agora para essa virada de março para abril. O aniversário de São Paulo, o Corpus Christi do ano que vem, repito, e a Consciência Negra também do ano que vem para o dia 1º de abril. E aí emenda com a sexta-feira da Páscoa, tá vendo? Com essas mudanças, então, não vai ter dia útil na cidade entre a próxima sexta-feira, né, que é o dia 26 de março, e o domingo, dia 4 de abril. Né? Porque esses feriados antecipados, como eu disse, eles vão emendar, portanto, com a Páscoa. Tem muita gente na dúvida ainda sobre as mudanças que a Prefeitura de São Paulo anunciou ontem e que começam na próxima segunda-feira. Vai ter um novo horário de rodízio, tem essa antecipação dos feriados que eu acabei de mostrar. Então, a Cíntia Toledo foi para as ruas exatamente para tentar ouvir as pessoas e para a gente esclarecer tudo aqui para você. Depois de um ano parada, a Amanda finalmente conseguiu um emprego. Ela é técnica de laboratório, não tem como trabalhar de casa. Começa no serviço na segunda e na sexta já tem um feriadão pela frente. Na verdade, eu acho bastante necessário, né? Morrendo mais de 2.000 pessoas por dia, eu acho extremamente necessário fazer alguma coisa que funcione. O Felipe não sabe como vai ser na empresa. Nada. A gente sabe que vai ser adiantado os feriados, mas não sabe ainda a escala. Para Hélia, que está trabalhando presencialmente desde o começo da pandemia, os novos feriados não vão mudar muita coisa. A gente continua pegando trem cheio, ônibus cheio, então faz muita diferença. A mudança no calendário foi anunciada ontem pelo prefeito da capital, Bruno Covas. A prefeitura diz que a medida é para aumentar o isolamento social. No ano passado, quando essa mesma medida foi tomada, o índice até subiu, mas foi pouco, de 1 a 3 pontos percentuais. Hoje cedo, o governador João Dória disse que faltou à prefeitura combinar essa mudança com o Estado. Uma medida como essa deveria ser discutida previamente com o governo do Estado de São Paulo e com os prefeitos da região metropolitana e também do litoral, e não anunciado sem esse tipo de entendimento, porque gera, evidentemente, dúvidas e preocupações em prefeitos, sobretudo do litoral, em relação ao volume de pessoas que poderiam se dirigir a estas cidades diante de um feriado prolongado. Nesse mega feriado, o rodízio vai continuar valendo, mas de um jeito totalmente diferente, e isso já a partir de segunda. Pode esquecer aquele horário de pico tradicional. Agora, a restrição começa às 8 da noite e vai até às 5 da manhã do dia seguinte, mesmo horário do toque de recolher. Vai desafogar um pouco aí as condução, porque o pessoal vai ter a opção de vir com o carro de dia, durante o dia, né? Diferença nenhuma. Acho que isso acaba prevenindo algumas pessoas, outras não. Para carros com placas final 1 ou 2, o rodízio começa às 8 da noite de segunda e vai até às 5 da manhã de terça. Final 3 ou 4 começa na terça à noite e vai até quarta de manhã, e assim por diante. Ou seja, vai ter rodízio em parte do fim de semana também, porque para a placa final 9 e 0, a restrição vai até às 5 da manhã de sábado. Só não tem rodízio de sábado para domingo e de domingo para segunda. A área do rodízio não mudou, continua no centro expandido. A zona azul e a restrição aos caminhões e fretados continuam valendo normalmente. O governador João Dória se queixou, portanto, aí da antecipação de feriados sem que houvesse uma combinação com ele aí por parte do prefeito aqui da capital. O prefeito Bruno Covas está fazendo mais uma sessão de quimioterapia e aí ele
mandou dizer numa nota que ele faz o máximo para defender as pessoas, que está sempre aberto para colaborar com outras cidades, com o governo do estado e que cada um precisa assumir as suas responsabilidades. A grande queixa aí por parte da equipe do governador João Dória é de que os feriados podiam ser combinados com outras cidades aqui da Grande São Paulo para segurar mais, enfim, essa questão da mobilidade. Até marcaram já uma reunião domingo à tarde vai ter uma reunião aí entre secretários do governador com prefeitos da Grande São Paulo para ver se os prefeitos também topam, já que a capital fez isso, antecipar feriados e fazer um pacote aí de feriados da Grande São Paulo. Vamos acompanhar. Globocop no ar, 12h21. Diga aí, Rafael Irrara. Tralha, a gente continua aqui na zona sul da capital, centro de comércio popular, no bairro do Capão Redondo. Por aqui tem muito comércio que presta serviço essencial aberto, mas tem uma loja de roupa, calçados, que está com a porta meio aberta. Vamos lembrar que, claro, não está permitido atendimento presencial nesse tipo de comércio. O pessoal só pode receber ninguém pode vir aqui para buscar mercadoria, nada disso. Só o funcionário pode vir para, por exemplo, trabalhar no site da empresa. Essa região aqui sempre tem bastante gente, muito movimento, mas na fase emergencial era para ter um movimento um pouco menor, né? Eu lembro que, por exemplo, em abril, maio do ano passado, na fase vermelha do Plano São Paulo, isso aqui estava bem mais deserto do que agora. Tralha. Valeu, Rafa. Obrigadão. Aqui nas redes sociais já tem gente falando sobre essa questão de antecipação de feriado, né? Dessas situações todas aí que envolvem medidas para tentar segurar mais a mobilidade. O Marcelo faz essa pergunta: adianta fazer feriadão desses em São Paulo? Pega todo o ABC e cidades vizinhas que não vão aderir a esse feriadão, as pessoas não estão respeitando. Por isso que teve até esse entrevero aí, esse mal-estar entre o governador e o prefeito aqui da capital. E é por isso que eu trago também essa informação e já trouxe e repito que eles vão ter uma reunião no domingo com prefeitos da Grande São Paulo para ver se o ABC e outras cidades também antecipam feriados e fazem um pacote aí em relação a isso com um pouco mais de harmonia. Desse lado aqui, a Nair. Hoje foi o dia da minha mãe Maria tomar vacina. Parabéns, dona Maria. E tem mais uma foto bonita aqui da Maria Letícia, minha mãe tomando a primeira dose da Coronavac, enchendo meu coração de alegria. Minha mãe também já tomou a primeira dose hoje de manhã, fiquei muito feliz. E daqui a pouco, olha só, a prefeitura começa a transferir pacientes de 3 hospitais para liberar leitos para pacientes com Covid-19. Assunto importante aqui para Verusca Donato. Oi, Tralha, a gente está aqui no Hospital Valdomiro de Paula, conhecido como Hospital Planalto, em Itaquera, e os pacientes que chegaram hoje de manhã foram recusados. A prefeitura espera criar 640 vagas, que eles dizem que se esgotam em uma semana. Obrigado, Verusca. E o estado de São Paulo bateu pelo segundo dia seguido aí o recorde de novas internações em 24 horas. Filipe Mancuso. Tralha, esses reflexos podem ser vistos durante a madrugada, com filas e filas de ambulância tentando deixar pacientes nos hospitais. Mas com as enfermarias superlotadas, os médicos pedem aos socorristas que aguardem um pouco até achar uma vaga. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Obrigado, Filipe. O intervalo é rapidinho, a gente volta já, portanto. Estamos de volta aqui com você, sempre ao vivo, 12h27. O estado de São Paulo bateu pelo segundo dia seguido o recorde de novas internações em 24 horas. Dá uma olhada aqui no nosso telão, ó. Só ontem a Secretaria Estadual da Saúde registrou 3.380 novas internações no único dia. E aqui a gente está falando de UTI e de enfermaria em hospital público e também nos particulares. No dia anterior, também foram mais de 3.000 internações. Tá vendo? Só para você ter uma ideia da gravidade da situação, né? No pico do ano passado, o maior número de internações foi aqui, ó. Dia 15 de julho, 2.201. E ó, como não para de subir. E a taxa de ocupação de leitos de UTI já está chegando na casa dos 91% no estado e também aqui na Grande São Paulo. Filipe Mancuso, ao vivo, fala de São Bernardo do Campo, né, no ABC, tem números atualizados da situação, né? Muito desesperador aí, portanto, da pandemia. Filipe, vamos lá, fila de espera por terapia intensiva. Como é que está a situação? Boa tarde, bem-vindo.
Oi, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente vem trabalhar todas as manhãs, né, com a esperança de que a taxa de ocupação vai cair e quando a gente chega é totalmente o contrário, o cenário é bem diferente. Hoje, pelo menos 349 pessoas na Grande São Paulo aguardam por vagas em unidades de terapia intensiva. Aqui em São Bernardo do Campo, de onde eu falo ao vivo, são 41 pacientes nessa situação. Conversei com algumas famílias, a sensação de impotência é muito grande. Essas pessoas precisando de cuidados especiais chegam nos hospitais e simplesmente ficam dias e dias esperando por uma vaga que muitas vezes não surge. A gente vai ver na reportagem daqui a pouco a grande movimentação de ambulâncias nas madrugadas. Essas ambulâncias têm chegado para entregar os pacientes nos hospitais e muitas vezes esses pacientes ficam horas aguardando para entrar nos hospitais porque as enfermarias também estão superlotadas, assim como as UTIs, e esses socorristas têm que esperar do lado de fora com esses pacientes dentro das ambulâncias até que os médicos e os enfermeiros consigam encontrar uma vaga, o que nem sempre, como eu disse, acontece. Agora a gente vai ver detalhes na reportagem. Na Zona Norte, no Hospital da Brasilândia, fila de ambulâncias. Na Zona Oeste, pronto-socorro lotado e paciente dentro da viatura. Vai conseguir o leite? Na Zona Leste, a Márcia entrou em desespero ao ver a situação do pai. Ele fazia assim e falava pra mim, filha, eu não tô aguentando. O seu Claudenor, de 75 anos, é sapateiro aposentado. Leva uma vida simples e ativa. Gosta de passar parte do dia cuidando dos pés de fruta, que cultiva em casa, em Guaianazes. Fez, inclusive, o exame da Covid, onde foi testado positivo. Só que o médico falou que ele poderia vir para casa. Mas o seu Claudenor voltou a passar mal. E um dia depois teve que retornar à unidade de pronto atendimento. A saturação dele estava entre 78 e 79. A moça falou assim, olha, nós vamos levá-lo, né, para emergência e você abre a ficha. E ela falou assim para mim, olha, eu não posso deixar você entrar, mas me dá o seu celular que eu tiro uma foto para você. E ela voltou, Filipe, realmente, e ela trouxe um vídeo de 14 segundos. Márcia, pode ir pra casa, filho, eu tô bem, viu? Isso foi há 8 dias. Desde então, o seu Claudenor está internado em estado grave na UPA, precisando de uma remoção para um leito de UTI. As palavras do médico do boletim de ontem, que se ele não for transferido, infelizmente ele morre. Médicos que trabalham na linha de frente do combate à Covid dizem que casos como o do seu Claudenor se tornaram cada vez mais comuns. Um cenário de muita ansiedade, já sobrecarregado por um ano atendendo esses pacientes e agora tendo que lidar com essa situação dramática, muitas vezes, de ter que escolher alguém que é mais jovem, com prognóstico melhor, para internar, e às vezes nem tendo condição de escolher, porque não tem vaga nem para os pacientes mais jovens, nem para os pacientes mais idosos. Em média, 9 de cada 10 leitos de UTI estão ocupados, segundo o governo do estado. Um levantamento da nossa produção mostra que desde o começo do mês, ao menos 65 pessoas morreram à espera de um leito de UTI na Grande São Paulo. A maioria em Taboão da Serra e Franco da Rocha. Hoje, o secretário estadual da Saúde falou sobre o colapso do sistema, reforçou que ninguém morreu sem ser atendido e afirmou que existe a possibilidade do número de mortes subir para 800 por dia. Essa projeção é possível. É óbvio que, junto com as pessoas que circula com elas o vírus. E, dessa forma, mais pessoas doentes e que acabam indo de forma até grave para as unidades de saúde. É importante lembrar que é uma doença grave. 40% dessas pessoas, infelizmente, morrem nas unidades de terapia intensiva. A falta de leitos não afeta só os pacientes diagnosticados com a Covid-19. A Terezinha tem 60 anos e um histórico de AVCs. No último domingo, teve 2 convulsões e foi levada para um PS em Carapicuíba. Mas com um quadro grave, a paciente precisava de uma transferência para um hospital mais estruturado, o que só aconteceu nesta madrugada. Agora ela está lá, ela está sendo assistida, ela está com toda a equipe já tentando entender o que ela teve, o que aconteceu com a minha mãe. Porque a gente até hoje não teve diagnóstico algum, porque ela não consegue não conseguiu transportá-la para fazer nenhum tipo de exame. Diante de tantas cenas de desrespeito às regras da quarentena,
A neta do seu Claudenor publicou esse vídeo na internet. A Mariana, de 8 anos, sabe bem o que precisa ser feito para a gente sair dessa. Sabe qual é o segundo mandamento com promessa? Amar ao próximo como você ama a si mesmo. Por isso, ame ao próximo. Use a máscara. Bonitinha. Obrigado aí pelo recado. Secretaria de Estado da Saúde tem dito que as transferências pela Central de Regulação aumentaram mais de 100% e que elas dependem exatamente de leitos disponíveis e também da condição clínica do paciente. Fala ainda que trabalha para a abertura de mais leitos de UTI. Essa situação de colapso aí da saúde, né, é reflexo direto da aceleração da doença na capital aqui e também na nossa grande São Paulo. Dá uma olhada comigo, olha só. Essas duas linhas que você vai ver aqui, elas mostram o aumento da média de mortes e de contaminação nos últimos dias. A linha em vermelho mais escuro é a de mortes, a mais claro de casos. Desde o dia 2 de março, já tem 17 dias, portanto, que a média de mortes não para de aumentar e está no maior nível do mês. A média de casos também está claramente aqui em aceleração. Esse outro gráfico dá uma ideia para a gente, né, dos casos por região. E em praticamente todo o estado, os casos estão aumentando ainda de maneira assustadora. Na região norte aqui da Grande São Paulo, ó, onde ficam cidades como Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, um salto de 127% de aumento de casos. Os casos mais que dobraram aí num período de 14 dias. Nas regiões sudeste, oeste, aqui da nossa capital, o aumento também é de mais de 50%. Só Araraquara, que adotou medida dura aí de restrição, lockdown e tal, que os casos caíram um pouquinho, caíram 1%. Para tentar, né, atender a demanda cada vez maior por leitos, a Prefeitura aqui de São Paulo está esvaziando 3 hospitais da cidade, na Zona Sul, Norte e Leste. Eles vão atender só casos de Covid-19 e estão sendo chamados, veja só, de hospitais de catástrofe. Os pacientes com outros problemas vão ser transferidos. Verusca Donato está na frente de um deles, que é o Hospital Valdomiro de Paula, em Itaquera, na ZL. Verusca, bem-vinda e boa tarde aqui para você. Este hospital já não está mais de portas abertas, né, como a gente costuma dizer, e te pergunto se também já tem situações muito difíceis e complicadas por aí. Difíceis, complicadas e comoventes. Tralli, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Olha, desde cedinho, né, o hospital amanheceu assim, ó, com essas fitas aqui de isolamento aqui na entrada do pronto-socorro, que é para as pessoas não avançarem, os cones também para as pessoas não entrarem. Ali esse cartaz aqui, Hospital Exclusivamente Covid-19, foi colocado agora há pouco. Antes disso, as pessoas estavam chegando aqui e chegavam para doentes, né, com sintomas até mesmo de Covid, para ser atendidas. Entravam aqui, que é a entrada de ambulância, porque aqui está fechado, e recebiam a informação de que é só exclusivo para Covid. Muita gente chegou, por exemplo, eu vi agora há pouco uma senhora com uma criança no colo, a menininha estava bem assim, dormindo no colo da mãe, febril, sabe? Quando a criança nem abre o olho, e aí a mãe tentou atendimento, ficou confusa. As pessoas aqui às vezes não sabem dizer quais hospitais que essas pessoas devem procurar, são hospitais aqui da região. São cenas assim que você tem até vontade de chegar até o paciente, abraçar e falar: vai passar, vai ficar tudo bem, quer uma ajuda? Eu sei que a gente não pode, porque agora o isolamento é a melhor coisa. Vamos ver como é que foi amanhã aqui no hospital. A imagem em frente ao hospital é comovente. Eduardo leva a mão ao peito, reclama de dor e de falta de ar, agacha cansado. Eduardo não conseguiu ser atendido no Hospital Valdomiro de Paula, em Itaquera, mesmo reclamando que está com sintomas da Covid. Ele espera a chegada de um amigo que dá o dinheiro ao motorista de aplicativo e parte em busca de vaga em outro hospital. O cartaz colado às pressas na entrada do Valdomiro de Paula informa que só pacientes de Covid serão atendidos. A Cícera chegou cedo,
Mas assim como o Eduardo, mesmo com sintomas como febre, dor de cabeça, ela foi embora sem atendimento. Não tive atendimento, mandaram buscar em outras localidades longe, que não sabe se está tendo, né? Eu acho um cúmulo isso. Segundo a prefeitura, até ontem à noite, o hospital tinha 30 pacientes sem Covid internados para tratamento. Mas ontem mesmo começou a transferir todos para outros hospitais da região. Aqui devem ser criadas 130 vagas de UTI para atender exclusivamente pacientes com a doença. A Thalita conseguiu uma vaga na enfermaria para a amiga que está com o coronavírus. Ontem, na realidade, ela estava já na condição precária, sem conseguir respirar. Aí a gente trouxe ela aqui. Se fosse hoje, já não aceitaria mais. O que eles disseram se fosse hoje? Se fosse hoje, eles já falariam para a gente estar indo ou no Hermelino ou no Tatuapé. No Hospital Dr. Arthur Ribeiro de Saboia, no Jabaquara, os seguranças contaram que perceberam um movimento maior de ambulâncias. Aqui serão mais 160 vagas de UTI para Covid. Hoje de manhã, quem tinha exame marcado conseguiu atendimento. A Janaína estava com febre e dor no corpo. Foi até o Saboia em busca de atendimento, mas foi orientada a procurar um ambulatório. Porque aqui é só quem chega com urgência, ela falou. Mandou eu ir no AMA. O Hospital Vereador José Estoropoli, conhecido como Vermelhinho na Zona Norte, também será transformado no que a prefeitura chama de hospital de catástrofe. As transferências de outros pacientes devem começar no sábado. A Secretaria Municipal da Saúde espera criar 640 vagas para tratamento de pacientes com Covid nesses 3 hospitais. Capacidade que, segundo o secretário, logo estará esgotada se a doença continuar a avançar na velocidade atual. Nesse ritmo de disseminação da doença, de pressão nas internações, nós em 7, 8 dias, novamente, nós vamos estar com o sistema absolutamente esgotado. E a Secretaria Municipal de Saúde diz que está orientando que os pacientes com sintomas respiratórios busquem atendimento nas UBSs, nas UPAs e AMAs das regiões dos hospitais. O problema é que vai faltando vaga de UTI, né, para outras coisas também. É isso que o secretário me disse, né? A pessoa tem um infarto, a pessoa tem um acidente de trânsito, a pessoa precisa ser internada às pressas, já não tem, porque o sistema todo está sendo voltado para o atendimento de emergência da Covid-19. É o drama, o desespero. Vamos aqui com a nossa querida Maju, porque tem outra situação que preocupa muito, né, Maju? Que é você conseguir encontrar profissional de saúde para trabalhar em UTI hoje. Boa tarde, bem-vinda. Eu sempre falo isso aqui no JH. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos, né? Demora pra gente se formar esses profissionais. Vou falar sobre isso aqui também, né? Dessa procura de profissionais de saúde. Até as maiores agências de emprego estão com dificuldade para encontrar enfermeiros e médicos especializados em terapia intensiva. Isso está acontecendo aqui em São Paulo, com uma agência que atende 5 hospitais particulares. O presidente Bolsonaro entra com ação no STF para derrubar as medidas restritivas adotadas lá no Distrito Federal, na Bahia e no Rio Grande do Sul. E, Trali, enquanto tem essa discussão, né, milhares de vidas estão perdendo a batalha contra a Covid. A gente traz as informações sobre a cerimônia de cremação do senador Major Olímpio, do PSL. Ele tinha 58 anos e ontem teve morte cerebral em decorrência das complicações causadas pela Covid. Ele estava internado desde 3 de março. Dezenas de políticos e amigos lamentaram a morte dele. Ele disse que ia tomar vacina, mas não deu tempo. Seria bom que essa campanha avançasse, porque até agora nem 11 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose. Outro assunto é sobre o ex-presidente Michel Temer, que foi absolvido no processo que ele era acusado de receber propina em troca de beneficiar empresas do Porto de Santos. Então, esse é o cardápio do JH de hoje, 1h25, eu te espero. Obrigado, Maju. Estaremos juntos aí contigo logo depois do GE. Obrigada. Bom trabalho, valeu. Um beijo, obrigado. Beijo. Globocop no ar, Rafael Errara, voltamos ao vivo contigo, Rafa. Tralha, a gente traz uma informação triste. Um incêndio hoje, por volta das 9h30 da manhã, destruiu esse apartamento no 3º andar do prédio que fica na rua Gabriele D'Annunzio, altura do número 500, no bairro do Campo Belo. Você vê aí a destruição no apartamento e as chamas acabaram atingindo também as unidades de cima. Pelo menos 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas aqui para o local e nós recebemos agora há pouco a informação de que 2 pessoas sofreram parada cardiorrespiratória por causa da inalação da fumaça. Uma delas, infelizmente, não
não resistiu aos ferimentos e faleceu aqui mesmo no local. O Corpo de Bombeiros ainda não atualizou o estado de saúde da segunda pessoa. Você vê aí imagens que nós gravamos há pouco com a nossa Motolink. Trale. Obrigado, Rafael. Nossos sentimentos aí de pesar aí para a família que perdeu essa pessoa nesse incêndio. E força, né, para quem ainda ficou ferido. Aqui nas redes sociais, muita gente falando dessa situação da Covid-19. O Adriano, hospital de catástrofe é um nome pesado, mas vamos admitir que é necessário para conscientizar a população. O Carlos, não dá para ficar mais doente. A Covid-19 tomou conta dos leitos. Que tristeza, Tralli. Foi o que eu falei agora há pouco, né, Carlos? E você vai precisar de um hospital, você não vai conseguir, porque está tudo tomado por Covid. O Gilberto celebra com a gente a mãe dele que foi vacinada hoje. Parabéns para ela. Um beijo para sua mãe, Gilberto. E a Karine também celebrando a vó Nise, que foi vacinada, que venha a segunda dose. Parabéns, vovó, e muito obrigado, Karine. E daqui a pouquinho aqui na SP1, mesmo com a pandemia, com menos gente circulando, aumentou o número de mortes no trânsito de São Paulo em fevereiro. Thaís Luquezzi. É isso, Tralli. O número de vítimas aumentou 40% este ano em relação ao ano passado e os motociclistas foram os que mais se envolveram em acidentes. Já eu conto os detalhes. Legal, obrigado. E também, um panorama completo do estado. Tem prefeitura pedindo mais restrições, tem prefeitura já fazendo mais restrições. O governo do estado deve falar disso já e você vai saber tudo ao vivo aqui no SP1. Voltamos já. Meio-dia e 48 agora, muito obrigado sempre pela sua companhia. O número de veículos nas ruas diminuiu com a pandemia, mas a violência no trânsito aumentou. Com pistas livres, muita gente, infelizmente, abusou da velocidade. Só no mês passado, o número de mortes no trânsito aqui de São Paulo aumentou 40% numa comparação com o mesmo período de 2020, quando a gente não estava, na pandemia. Thaís Luquezzi está na Avenida 23 de Maio, corredor Norte-Sul. Thaís, bem-vinda e boa tarde. Conta pra gente, por favor, quantas pessoas perderam a vida nas ruas e avenidas da capital agora em fevereiro. Boa tarde, Tralli. Boa tarde a todos que nos acompanham. Só aqui na capital, no mês passado, 60 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Isso, se a gente for comparar com fevereiro do ano passado, foram 43. Esse aumento aí de 40% é um contrassenso, porque o número de veículos nas ruas está menor. Essa pesquisa é da InfoSeg, que é um sistema do governo do estado, gerenciado pelo Detran e pelo programa Respeito à Vida, e mostrou também que o número de acidentes foi menor, o que indica que esses acidentes estão, portanto, mais graves. Em fevereiro, a capital registrou 3.096 acidentes, enquanto em fevereiro do ano passado foram mais de 3.200 acidentes. Fica um alerta para o motorista, A gente fala ao vivo aqui do Corredor Norte-Sul. Vocês veem que o movimento é grande, mas comparado a antes da pandemia, a cidade está bem mais parada, E a gente fez um levantamento aí, vai mostrar para vocês nesta reportagem. Vamos ver. Uma coisa é fato, tem menos trânsito nas ruas da capital. Pelo menos quando a gente compara com antes da pandemia. Mas isso não significa que as ruas e as avenidas estejam mais seguras. Com menos veículos circulando, a gente já pensa menos acidentes, certo? Correto. Em fevereiro deste ano, com as medidas de restrição, os acidentes diminuíram 5% na Grande São Paulo. Mas, na contramão dessa estatística, as batidas ficaram mais graves. O número de mortes subiu nos 2 primeiros meses do ano em comparação com o ano passado, quando ainda não havia a pandemia. Em janeiro de 2020 foram 61 mortes, em janeiro de 2021, 75. Em fevereiro do ano passado, 43. Em fevereiro deste ano, 60. Nossa, é assustador isso aí, viu? Porque eu pensei que estava tudo calmo. Eu não sabia dessa notícia, estou assim, assustada. O Douglas é entregador de aplicativo. Para ele, tem uma razão para tantas mortes no trânsito. Mas é muita irresponsabilidade, não vou generalizar, porque tem muito motorista que anda com o celular na mão, entendeu? Muitos motoboy também andam fazendo muita loucura na rua. E foram os motociclistas que mais se envolveram em acidentes. Por causa da quarentena, aumentaram os pedidos de delivery, mas também a cobrança por mais agilidade nas entregas.
Se olharmos para todo o estado, dá para ver que o número de motociclistas vítimas de acidentes subiu quase 18% em relação ao ano passado. Entre os motoristas, o aumento foi de 17%. Já o número de pedestres acidentados caiu 15% e o de ciclistas, 51%. O Sandro faz entregas de bicicleta. Mesmo com a redução das vítimas em bikes, ele ainda tem medo, mas sabe a solução do problema. As pessoas respeitarem mais, né? Se todo mundo respeitar certinho, dá para dar uma diminuída nos números de acidentes. A especialista em mobilidade concorda. Para ela, a responsabilidade pela segurança no trânsito é coletiva. A gente tem que entender que mesmo nesse momento de pandemia, apesar de ter muita coisa acontecendo, né, e a sociedade está de forma geral fragilizada, a gente tem que entender que as responsabilidades continuam. Como nós não estamos nos nossos melhores momentos, precisamos sim cuidar um dos outros e manter as velocidades baixas. Em todo o estado foram 369 mortes no trânsito em fevereiro. Ano passado, mesmo período, 364, dá um aumento de 1,5%. Na Grande São Paulo, esse aumento foi bem maior, 11%. Este ano já foram 122 mortes no trânsito, o ano passado 110. Reforçando então, são informações, dados do Infociga, que é o sistema que acompanha a violência no trânsito do estado. E a Santa Casa de São Carlos acaba de suspender cirurgias eletivas por falta de anestésicos. O hospital fazia em média 600 procedimentos por mês durante a pandemia. De acordo com a administração, o estoque por lá é suficiente apenas para os próximos 7 dias. E essa medida vale para todas as eletivas SUS, convênios e também particulares. Se o fornecimento não for normalizado, as cirurgias de emergência e atendimento de UTI Covid também podem ser prejudicadas. Olha o sufoco. 20 prefeitos da região de Campinas se reuniram hoje para tentar chegar a um consenso sobre adotar ou não adotar mais restrições, apertar ainda mais. Pedro Torres acompanhou essa reunião que foi feita pela internet. Qual é o resultado desse encontro virtual, Pedro? Bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa reunião foi feita em portas fechadas aqui na Prefeitura de Campinas. Reuniu os prefeitos aí das 20 cidades da região metropolitana e para, de fato, discutir essas medidas que possam ser tomadas em conjunto para frear o avanço da doença aqui. Então, a medida mais importante que foi tomada e anunciada aqui nessa reunião foi a ampliação do toque de recolher, que propõe o fechamento até de serviços considerados essenciais a partir de 8 horas da noite, né? Então, além disso, a punição rigorosa, com multa e até detenção para quem descumprir medidas de isolamento social. 2 assuntos mais aguardados nessa reunião, como o lockdown e também a antecipação dos feriados aqui em toda a região metropolitana de Campinas para a semana que vem, não passaram. Não houve adesão total dos prefeitos para que esses assuntos fossem válidos aí a partir. Então, a região metropolitana de Campinas, a partir de hoje, tem ampliação desse toque de recolher. Eu volto com você aí, Tralha. Um abraço, boa tarde. Obrigado, Pedro. Um abraço para você também. Boa tarde e se cuida. Olha só, por falar nessas situações que envolvem o estado todo, prefeitos de outras regiões estão pressionando o governo, né, do estado de São Paulo para que adote medidas mais duras, para forçar mais gente a ficar em casa e ver se isso alivia essa pressão absurda no sistema de saúde. Você vai ver comigo aqui uma lista que tem 19 cidades da nossa Grande São Paulo, tá vendo aqui, ó, incluindo as 7 cidades do ABC, tem 20 cidades na região de Campinas, como a gente acabou de ver aí, e também 9 cidades da nossa Baixada Santista, né, o litoral aqui de São Paulo. Por lá, a preocupação é com os feriados decretados na capital, eu já falei disso aqui no SP1. E por isso os prefeitos dessa região do litoral querem fiscalizar mais as entradas das cidades para evitar a chegada de turistas com os feriados aqui. Lembrando que 27 cidades já decretaram medidas de restrição maiores, né, do que essas que estão na fase emergencial do Plano São Paulo, que começou a valer na última segunda-feira. Entre as cidades estão o próprio município de Campinas, né, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, a cidade de Santos também. São quase 4 milhões de pessoas nessas regiões, pouco menos aí de 10% de toda a população do estado. A preocupação é enorme, né, com os feriados em São Paulo, com o temor de que as pessoas viajem e levem o vírus e tragam o vírus e, em vez de diminuir, aumente a circulação do vírus.
Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, secretário do Estado, ele vem desde o começo da pandemia negociando aí com prefeitos em relação à restrição, reabertura, enfim. Ele falou hoje ao Bom Dia São Paulo, cravou que, por enquanto, o Estado não vai tomar a decisão de limitar ainda mais a circulação de pessoas. E ele me confirmou isso agora há pouco. Mas as prefeituras, se desejarem, podem fazer isso. Acompanhe aí. Quando nós colocamos que cada uma tem a prerrogativa de aumentar as restrições, nós falamos sobre transporte público, mas também sobre outras medidas que elas podem adotar. Isso é uma prerrogativa municipal. Desde o início do processo, o Supremo Tribunal Federal definiu dessa forma. E nós apoiamos essas medidas que as prefeituras podem tomar. Nós estamos no 5º dia da fase emergencial. Desde o início desse processo, nós sabíamos que as medidas implementadas na segunda-feira demoram no mínimo 10 dias para terem esses resultados. Nós vamos começar a sentir eles no início da semana que vem. No sábado, fechamos a semana epidemiológica. Portanto, o Centro de Contingência analisa esses dados diariamente e, se eles apontarem que nós devemos ter maiores restrições, com certeza o Estado vai fazer essa avaliação e implementá-las. O fundamental é você fazer algo articulado, né? Vamos ao vivo com a Daniela Geminiani, ela está no Palácio dos Bandeirantes, tem novidades em relação a essa questão de você montar bloqueios, dificultar um pouco essa questão de viagens nesses feriados aqui da capital. É isso, Dani, boa tarde, bem-vinda. É isso mesmo, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eles anunciaram aqui durante a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes que vão cancelar a Operação Descida, que facilita, então, quem está indo para o litoral em alguma data especial, feriado. A gente lembra que o prefeito Bruno Covas antecipou 5 feriados municipais, então a Operação Descida cancelada, justamente para desestimular as pessoas a viajar, fazer com que elas fiquem, de fato, em casa dentro desse período. O vice-governador Rodrigo Garcia falou há pouco, lembrando que quarentena não é férias, é para as pessoas de fato se recolherem. Inclusive o prefeito de Santos, Rogério Santos, está presente aqui na coletiva de hoje. Eles também falaram, Trali, sobre vacinação, anunciaram novas datas, então incluíram os idosos com 69 anos na próxima data de vacinação, que será no dia 27 de março. Então eles fizeram 2 movimentos. A vacinação de 70 e 71 anos, que estava prevista para o dia 29 de março, foi antecipada para o dia 27. E aí eles também incluíram os idosos com 69 anos. Agora é um público de aproximadamente 910 mil pessoas nessa faixa etária que será vacinada, então, a partir do dia 27 de março. Também disseram o seguinte, que agora quase 4,5 milhões de doses já foram aplicadas em todo o estado de São Paulo, contando quem tomou a primeira dose e também a segunda dose. Trali. Obrigado, Dani. Bom trabalho para você aí. Vamos agora voltar para o nosso Globocop com Rafael Irrara. Rafa, é contigo, 12h59 agora. Trali, a gente está sobrevoando agora a região da represa de Guarapiranga, na zona sul da cidade de São Paulo. Hoje, tempo quente, aberto na região metropolitana. Normalmente a gente costumava ver o pessoal, às vezes, navegando, tomando banho de represa, mas a gente já deu uma circulada por aqui mais cedo e não tem praticamente ninguém. Só algumas embarcações, mas todas atracadas, ninguém aproveitando a represa. Mas é uma imagem bonita no meio de tantas notícias aí tão pesadas que a gente tem que dar aqui no SP1, né, Trali? Exatamente, Rafael. Obrigado aí pelas suas informações. Sempre bom ter você aí no Globocop, com esse olhar diferenciado, né, sobre a Grande São Paulo. O Anselmo, a responsabilidade para reduzir acidentes no trânsito é de todo mundo, é uma questão de respeito, é um cuidar do outro. Isso vale para essa questão da Covid-19 e da pandemia também, né, Anselmo? E aqui, rapidamente, o Gilberto, minha mãe vacinada, só alegria. Parabéns, Gilberto, para você, para ela. O Léo, meu pai felizão, tomando a vacina do Butantan, viva a ciência. Boa, Léo, forte abraço para o seu pai. E aqui a Verônica, se as pessoas não tiverem consciência, mais e mais irão morrer. Vamos ficar em casa, se possível, obviamente. Tenta se cuidar ao máximo. Muito obrigado aqui pela sua companhia. Sempre uma honra, um prazer tê-lo aqui. Tenha um excelente fim de semana. Se cuida. Cuida das pessoas que você gosta. Pensa no próximo, né? Põe a mão na consciência. Faça o máximo que você puder para a gente evitar o avanço dessa pandemia. Fique em paz. Boa tarde. E vem aí o Globo Esporte.